As aeronaves em voo, quando aplicável, transmitirão suas posições após os primeiros 30 minutos e depois a intervalos de uma hora em rotas não definidas por pontos de notificação compulsório. Então, se a rota não estiver definida por ponto de notificação compulsório, a cada uma hora a aeronave voando transmitirá a sua posição. Os documentos técnicos emitidos pela OACI, que seria a sigla em português para ICAO, International Civilian Aviation Organization, com o objetivo de tornar a navegação aérea internacional regular e segura, são os anexos. Então, os documentos técnicos emitidos pela OACI, pela ICAO, são os anexos. Os termos Centro de Coordenação de Salvamento, Serviço de Informação de Voo e Área de Controle são respectivamente conhecidos como RCC, FIS e CTA. Então, é RCC para Centro de Coordenação de Salvamento, FIS para Serviço de Informação de Voo e CTA para a Área de Controle. Ao cumprir a instrução dada pela TWR, pela Tower, para posicionar-se na cabeceira da pista em uso, a aeronave estará na posição crítica de número 3. Então, a posição crítica de número 3 é a de posicionamento na cabeceira da pista em uso, para a decolagem, na cabeceira da pista de decolagem. O altímetro de pressão, calibrado de acordo com a atmosfera padrão, quando ajustado para 1013,2 HPA, 1013,2 HPA, indicará o nível de voo. Então, a altitude de pressão, a altitude ISA, é sempre nível de voo, é o FL, nível de voo. A elevação de um determinado L ponto é de 3.800 pés. Um helicóptero no circuito de tráfego está mantendo a altitude a 4.300 pés, recebe da TWR local a sua sequência de pouso. Com base no descrito, pode-se afirmar que a aeronave está na perna do vento. Nessa situação. Na ordem de prioridade correspondente às aeronaves que saem, a que tem prioridade na sequência a sequência seguinte: a aeronave conduzindo o presidente da República, a aeronave em missão policial de resgate, turbohélice militar em manobras e monomotor do aeroclube local. Então, nesse caso, a prioridade é da aeronave em missão policial de resgate. Em espaços aéreos de classe G, os voos VFR recebem o serviço de informação de voo. Classe G, informação de voo. Que parâmetros são utilizados para a determinação do nível de transição? QNH, altitude de transição. Então, o parâmetro utilizado para a determinação do nível de transição é o QNH, altitude de transição. As pessoas devidamente habilitadas que exercem função a bordo de uma aeronave são os tripulantes. A posição crítica a partir da qual se liga o equipamento de transponder é a posição número 3. O preenchimento do formulário do plano de voo, quando no aeródromo de partida não houver indicador de localidade, ou seja, quando você coloca Zulu, 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 no item 18, o nome do aeródromo será precedido da abreviatura DEP, DEP, de Departure. Então, o aeródromo de partida, você vai colocar a sigla Departure, DEP, antes da abreviatura do nome. O órgão oficial responsável por dar informação a respeito das horas de saída e chegada das aeronaves é a TWR, a Tower. Espaço aéreo em que as aeronaves recebem apenas FIS, quando em voo VFR, são E, F e G. Lembrando, FIS, Flight Information Service, Serviço de Informação de Voo. À noite, um helicóptero em voo VFR com o código SSR 7600, 7600, acionado, notificará
que recebeu as instruções da TWR, piscando os faróis de pouso 2 vezes. Pretendendo realizar um voo cuja hora de calços fora seja às 11 horas Zulu, o respectivo plano de voo deverá ser apresentado até às 10h15 Zulu. O plano de voo tem validade de 45 minutos, então tem que ser apresentado pelo menos 45 minutos antes do calços fora, que é a OBT. Aeródromo cujas condições de segurança determinam a suspensão das operações de pouso e decolagem é um aeródromo interditado. Considerando as condições operacionais de segurança, poderão ser utilizados por quaisquer aeronaves, sem distinção de propriedade ou nacionalidade, e mediante um ônus da utilização, os aeródromos públicos. Para os voos de lançamento de objetos, o órgão competente para autorizar e estabelecer as condições relativas ao tráfego aéreo dentro do espaço aéreo sob sua responsabilidade é o SRPV. A organização internacional responsável pela elaboração de normas e métodos, bem como os procedimentos relativos à aviação civil, da qual o Brasil é integrante, chama-se ICAO,